Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8. Nós daremos continuidade a essa série de pregações nesse evangelho. Nós estamos chegando a uma cena, a um episódio que parece como se já tivesse acontecido. É mais uma multiplicação de pães e peixes que nós vamos encontrar aqui nesse capítulo 8. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães você tem? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Amém. Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido com essa tua caminhada aqui na terra e temos percebido tantas coisas, Senhor, que devemos, ao olhar para o Senhor, nos render cada dia mais a Ti, Te amar cada vez mais e também ser transformados, moldados e capacitados pelo Senhor para viver a Tua glória. E que nesse momento, ó Deus, nessa exposição desse texto, o Senhor continue transformando as nossas vidas, para que assim, ó Deus, a gente possa andar como o Senhor andou, olhar como o Senhor olha, sentir aquilo que o Senhor sentiu, e que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, e que possamos perceber, ó Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso conosco, e podemos demonstrar e viver isso no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Nós temos visto até aqui que o Evangelho de Marcos há sempre um contraste que é recorrente entre como Jesus vê as pessoas e como ele age, e como os discípulos e as outras pessoas elas também agem, ou então como elas veem as outras pessoas. A gente vai perceber de forma muito clara nesse capítulo, como também naquele que nós vimos anteriormente até aqui, nós vamos ver que Jesus ele sempre enxerga as pessoas não somente pela sua forma, pelo seu estereótipo, mas ele sempre enxerga as pessoas com uma compaixão, com graça. E as pessoas frequentemente reagem às outras pessoas com impaciência, com cansaço e muitas vezes com indiferença. Quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de Marcos, a gente vê vários relatos em relação a isso. A gente vê a relação quando Jesus encontra o leproso, ou então quando a gente olha nos evangelhos, quando as crianças vão chegar até Jesus e os discípulos mandam elas se afastarem. A gente vê quando Jesus chama o coletor de impostos e o que as pessoas falam sobre isso. E agora a gente vai ver, como a gente já entendeu, e depois do capítulo 7, a gente percebe que Jesus ele entra numa outra região, cruzando fronteiras e entrando em terras gentílicas. E que isso significa algo muito marcante para esse povo dessa época, que está ouvindo esse evangelho, que está vivendo com Jesus. Afinal,
todos eles eram judeus e sabiam muito bem o que significava ser gentil nessa época. Eram pessoas distantes da aliança. E mais uma vez, a gente vai ver o coração duro dos discípulos, que ao invés de olhar aquele povo que passava fome, depois de 3 dias ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles ainda assim não entendem a forma como Jesus ele fala para eles. E a gente vê uma multidão faminta que há 3 dias estava seguindo Jesus e ouvindo Jesus. E aí Jesus diz algo muito importante, que ele tem compaixão dessa multidão. E isso é muito importante a gente separar aquilo que podemos também achar que sentimos. Compaixão é diferente de pena, porque pena olha de longe e sente o desconforto. Muitas vezes nós podemos ter esse sentimento de pena. É aquilo quando a gente olha no noticiário, ou então quando a gente vê pessoas na rua, ou então quando a gente vê uma família passando necessidade, ou então quando a gente vê pelos hospitais lotados e pessoas com as suas feridas, ou então pessoas que perderam seus familiares, e a gente sente aquela pena, aquela dor no coração, desconforto. Mas a gente olha de longe esse sentimento. A compaixão é diferente. A compaixão se leva a se aproximar, a se envolver com aquela situação. Apenas observa e diz: que situação triste. A compaixão se levanta e diz: eu preciso fazer algo por essas pessoas. E é assim que Jesus ele enxerga essas pessoas. Compaixão que se move com um amor que age. Mas os discípulos, mais uma vez, mostram outro olhar. Se a gente lembrar muito bem o que a gente viu no capítulo 6, Jesus ele já tinha multiplicado pães e peixes. Aqui nesse momento seria uma oportunidade perfeita, quando Jesus se compadece daquelas pessoas, e ao invés dos discípulos questionarem como é que irão arrumar pão, eles poderiam chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, faz de novo aquilo que você fez naquele tempo, faz de novo aquela multiplicação que o Senhor operou em meio àquele povo. Mas não, eles simplesmente questionam como alguém poderia saciá-los de pão nesse deserto. E a gente ainda vai percorrer um pouco mais esse texto e perceber um pouco mais o que esse relato quer falar aos nossos corações. Mas desde já, eu convido os irmãos a perceberem esse contraste. Jesus olha e sente compaixão. Os discípulos olham e veem um problema que não tem solução. O olhar de Cristo é movido por graça. Os dos discípulos, ele encontra logo uma limitação que é humana. Quantas vezes nós também reagimos assim? Quando a gente olha a necessidade ao nosso redor, mas a gente não tem compaixão, nós não temos fé, mas apenas nós olhamos com cansaço, ou então com a incredulidade. Esse daí não tem jeito. Essa situação não tem como ser resolvida. E para entendermos o peso disso tudo, nós precisamos olhar um pouco para trás e perceber exatamente onde Jesus está. Jesus está numa região que é chamada Decápolis, uma região que é predominantemente gentílica, é fora dos limites tradicionais de Israel. Quando a gente olha os capítulos anteriores, a gente vê exatamente Jesus começando a operar sinais dentro desse povo. A gente viu Jesus abençoando a filha da mulher Ciro-Fenícia, a gente vê Jesus curando um surdo gago. E nesse contexto, que Marcos registra também essa multiplicação no meio desse povo. E aqui a gente vê de forma bastante clara o que a palavra de Deus vai trazendo para nós em toda a sua narrativa. A história é a revelação de Jesus, é a revelação do nosso Deus. Ela é progressiva, ela vai acontecendo. Se na primeira multiplicação Jesus alimenta judeus, aqui nessa multiplicação Jesus alimenta os gentios. Jesus alimenta aquele povo que está distante, aquele povo que não era reconhecido como sendo povo de Deus. E aqui nós vamos ver que antes o pão que foi repartido com o povo da aliança, agora ele é estendido aos que estavam de longe. E aqui nós podemos perceber um caráter missionário dessa multiplicação. Jesus mostrando
qual era o seu reino e a amplitude dele. E graças a Deus que esse pão repartido chegou até nós. E isso é maravilhoso, porque Jesus mais uma vez mostra que a sua compaixão, ela ultrapassa as fronteiras humanas. Deus está expandindo, mostrando que o amor de Jesus, ele não é parcial. Não é por aqueles que somente são os filhos de Abraão, porque nasceram em tal lugar, porque fazem isso, porque fazem aquilo. Mas mostra exatamente que o reino de Deus, o povo de Deus, ele é composto por todo tipo de gente. E que ele mostra, que ele demonstra a sua graça. E mostra também esse texto, que a fé dos discípulos, mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo diversas coisas, mesmo sentindo de perto quem Jesus era, ainda precisava de amadurecimento. Ainda precisava ser aperfeiçoada. Ainda precisava aprender mais sobre o reino de Deus. Diante disso, nós vamos refletir sobre o que esse ensino, o que esse texto nos ensina a respeito de Jesus e da sua obra. E nós vamos ver 3 verdades. A primeira é, a compaixão de Jesus, ela é profunda e ela é constante. E está no versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Essa é uma das frases muito belas que a gente encontra no Evangelho. Jesus tem compaixão pela multidão. O mais impressionante é que essa multidão, como a gente tem percebido, ela não é composta por só um grupo de pessoas, mas por muito tipo de pessoa. E essas pessoas que são gentílicas, elas são consideradas impuras pelos padrões religiosos de Israel. Mas Jesus, ele não faz a mínima distinção. Ele não pergunta se ali existem pessoas que merecem ou existem pessoas que não merecem ser saciadas, comer do pão. Ele não simplesmente identifica aquele grupo de pessoas que são de uma linhagem ou de outra linhagem. Ele simplesmente vê que existe uma necessidade. Ele sente compaixão de forma profunda e ele age. A palavra aqui usada, compaixão, no original, nós vamos ver que ela descreve não somente um sentimento externo, como se viesse na mente e saísse, mas é algo que nasce nas entranhas, no fundo do ser. Não é uma pena, não é um impulso momentâneo, e também não é uma filantropia, onde Jesus só quer saciar uma fome, ou simplesmente quer mostrar a sua bondade, mas é um amor de Deus se movendo, é o coração sendo revelado e mostrando como Deus ama e tem compaixão daquelas pessoas. E no Evangelho essa palavra acontece, também nós encontramos em outros momentos. Quando a gente vê em Marcos 6, 34, como a gente viu, quando Jesus vê as multidões como ovelhas sem pastor, Jesus se compadece. Quando ele se aproxima do leproso, lá em Marcos 1, versículo 41, Jesus se compadece. Quando ele vê a viúva de Naim chorando a morte do filho, lá em Lucas, no capítulo 7, Jesus, ele também se compadece com o sofrimento daquela mãe. Todas essas ocasiões mostram que o amor, que a compaixão de Jesus não leva somente a sentir essa dor daquelas pessoas de longe, mas leva Jesus a se mover, a agir, a fazer algo. Por isso que Jesus, quando ele sente essa compaixão de forma profunda, ele toca, ele cura, ele ensina, ele alimenta e ele consola todos aqueles a quem ele fita e ele tem compaixão. Ele não apenas sente de longe, mas ele se envolve. E às vezes a gente sente como se Jesus estivesse distante dos nossos problemas. Às vezes a gente acha que Jesus, ele não é o mesmo que sentiu compaixão desse povo. Às vezes a gente esquece que as promessas que ele nos prometeu, que ele estaria conosco,
que Ele iria continuar cuidando de nós. Lembra do Sermão do Monte, quando Ele olha para as flores, para os passarinhos, a qual Ele cuida, e Ele pede para que a gente agora olhe para nós mesmos e perceba o quanto Ele continua cuidando de nós. É isso que a gente começa a perceber aqui, o mover do nosso Salvador. Jesus é aquele que sente conosco e Ele age por nós. Ele não apenas compreende nossa dor, Ele não apenas no momento da nossa fraqueza e de sofrimento, Ele está lá olhando de longe, mas Ele entra na nossa dor, Ele sente a nossa dor. Ele não apenas é aquele Deus que está distante lá no céu, né? Como nós temos uma música e cantamos sobre isso. Mas Ele é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós para experimentar a nossa fome, para sentir o nosso cansaço, a nossa fraqueza e nos alimentar com a sua própria vida. É como a gente acabou de ler anteriormente. Ele é o nosso sumo sacerdote que sabe o que é sofrer, que se compadece de nós, que mesmo sem ter pecado, Ele também foi tentado, mas diferente de nós, Ele não pecou, mas Ele foi perfeito. Ele sabe o que nós passamos. Veja a compaixão de Jesus, ela é constante. Em Marcos 6, como a gente viu, Ele se compadeceu dos judeus. E aqui em Marcos 8, Ele se compadece dos gentios. Sua misericórdia, ela também não tem uma distinção entre pessoas. Ela é igual para todos. Ela não muda conforme o público, ou contexto, ou então algum merecimento. Enquanto os discípulos enxergam um problema insolúvel, Jesus vê pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser alimentadas. E aí, no versículo 4, a gente vê uma pergunta dos discípulos. Como alguém poderia alimentá-los neste deserto? Ao invés de olhar Cristo, que pode ali cuidar daquelas pessoas, eles veem um problema que ali se encontra. E Jesus vê a oportunidade de revelar o poder do seu reino. E há algo maravilhoso aqui, porque Jesus já está há 3 dias daquela multidão, 3 dias em um lugar deserto. E aí a gente precisa fazer uma distinção que acontece desde muito tempo na discussão da espiritualidade, da religião, onde pessoas ainda continuam a dividir aquilo que é mais importante. É o físico ou é o espiritual? É o corpo ou é a alma? E aí, para Cristo, a gente percebe de forma clara, ao mesmo tempo que Ele ensina por 3 dias, Ele olha e se compadece daquelas pessoas que precisavam o que comer. Ele mostra de forma clara que Ele cuida não somente do nosso espírito, mas também do nosso corpo, e que isso é importante. Ele não alimenta o corpo e ignora o coração, tampouco se preocupa apenas com a alma e despreza o estômago vazio. A visão de Jesus, ela é inteiramente humana em suas necessidades, mas também inteiramente divina, que sabe qual é o problema do pecado humano. Ele vê o homem como ser integral, que foi criado do pó, mas ele tem a imagem de Deus. Ele sabe que a fome física também revela a fragilidade espiritual e que a restauração da alma passa muitas vezes pelo cuidado com o próprio corpo. A gente pode perceber de forma bastante clara que se nós, quando estamos mal com Deus, quando nós também estamos mal com a nossa saúde física, a tendência é nós estarmos mal diante seja de um com o outro. Quando nós estamos mal de forma espiritual, muitas vezes nós negligenciamos o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida. Quando nós estamos mal com o nosso corpo, muitas vezes também negligenciamos a nossa saúde espiritual. Quando a gente olha para isso, a gente lembra do nosso 6º mandamento: não matarás. Que na sua profundidade não significa somente eu pegar uma arma e tirar a vida de alguém, ou então tirar a nossa própria vida, mas é um cuidado integral, onde Cristo, que nos colocou e nos deu vida,
nos deu também um corpo a qual precisamos nos preocupar e cuidar. E Ele sabe disso, ao ponto de não despedir as pessoas. Imagina só, se Cristo despede as pessoas e essas pessoas morrem. Talvez a gente possa dizer, mas pelo menos elas ouviram a palavra de salvação e estão no céu. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele sabe que nós fomos criados com a eternidade no profundo do nosso coração. Que a morte, ela não é algo comum e nem devemos levar a morte como normal, mas nós somos criados para a vida. E para isso, nós precisamos ver de forma integral. Cristo veio para salvar o homem todo, corpo, alma. E por isso ele curava, alimentava, chorava, perdoava e ensinava. Ele não separava o pão do evangelho, nem o milagre da misericórdia. E esse é o chamado para nós também. Muitas vezes nós escolhemos, ou queremos escolher aquilo que é mais importante. Uns dizem que o corpo é só matéria, que é essencial é o espiritual. Outros acham que basta suprir as necessidades materiais e o resto se resolve. Mas Jesus, ele mostra, ele abraça os dois. Ele cuida do espírito, ensinando durante 3 dias, mas também ele os alimenta, porque sabia das suas necessidades. E esse é um chamado para nós, porque é olhar para Cristo e perceber que ele continua com essa compaixão de forma integral. Ele toca o corpo e transforma o coração. Ele alimenta a fome, mas ele também chama o coração e desperta a fé. Ele cura o doente e também perdoa o pecador. E é assim com a gente hoje. Nós, como igreja, devemos também não somente entender que Deus nos chama para cuidarmos não somente do nosso espírito, mas também do nosso corpo. Mas também devemos agir dessa forma. O nosso cuidado não deve ser fragmentado, mas deve ser completo. Porque o Evangelho é uma boa notícia para todo ser humano e não apenas para uma parte dele. Como é maravilhoso, porque nós podemos olhar para as pessoas e precisamos aprender a não olhar como a gente normalmente olha, mas nós devemos olhar como Jesus vê. Nós podemos olhar, muitas vezes, uma mãe cansada, um jovem que está ansioso, um irmão abatido, e perceber que todos carregam fomes diferentes, mas que são igualmente reais. E Cristo nos chama a ter uma compaixão integral, a cuidar do corpo com o pão da generosidade e da alma com o pão da palavra. É aquilo que a gente olha para Tiago. Não adianta nós chegarmos ali e estender a mão e ver uma pessoa com fome e dizer, vá em paz, e que você possa satisfazer o seu corpo. Mas ali, naquele momento, a gente deve não somente dizer, Deus te abençoe, e orar com a pessoa, mas também providenciar o alimento ou o cobertor para aqueles que estão com frio. E é justamente que vamos ver agora, no versículo 4 ao versículo 7. Jesus não apenas sente compaixão, mas ele age com provisão. O olhar compassivo do mestre se transforma em um gesto concreto. Aquele que vê a necessidade daquele povo é o mesmo que multiplica o pão e revela a sua provisão. Ela é completa e é suficiente. Os seus discípulos responderam, como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que este igualmente fosse distribuído. Mais uma vez, como vimos, os discípulos mostram a limitação da sua fé. Eles já tinham visto Cristo fazer diversas coisas e sabia que Jesus poderia operar mais um milagre. E perceba, a incredulidade, ela tem uma memória curta. Ela não lembra aquilo que Cristo já tinha operado. Ela não lembra quem o Senhor é. Eles tinham visto já
com abundância ao poder de Cristo. Mas muitas vezes, quando nós estamos num momento assim, complicado, ou então que possa ser pela nossa limitação de fé, possa ser por uma limitação de não querer abençoar aquele povo por ser gentil, parece que nada é possível. Quantas vezes nós também somos dessa forma? Sabemos o que Cristo já fez, mas diante de uma novidade, agimos como se ele tivesse mudado, ou como se ele não fosse capaz de cuidar novamente da gente, de saciar novamente a nossa alma, de curar novamente a nossa ferida, de trazer uma solução para aquele problema que nós estamos passando. Muitas vezes nós passamos por isso, nesse momento de incredulidade. Nós achamos que pelo fato de termos recebido o Senhor, nós às vezes olhamos para esse texto e dizemos assim: meu Deus, por que esses discípulos são dessa forma? Jesus já tinha operado tantos milagres. É a mesma coisa quando a gente olha a caminhada de Jesus, do povo de Deus pelo deserto. Está lá o povo caminhando pelo deserto e Jesus abre o mar. Na verdade, antes disso, né? Jesus abre o mar e aí eles passam e glorificam a Deus, né? Por aquilo, e aí ele começa a caminhada. E aí na caminhada eles sentem fome, né? E aí Deus manda o maná para cuidar deles. E aí eles comem o maná. E aí eles acham pouco e começam a juntar o maná. Junta um monte de comida, junta um monte de maná. Só que no outro dia o maná que eles juntam começa todo podre. E aí Deus lembra que basta o Deus seu próprio mal, né? Que Deus vai saciar suas necessidades diariamente. E aí passa o tempo, eles começam a reclamar do maná. E eles falam: preferia as azeitonas, né, do Egito, né? E aí Deus ele manda um monte de carne. E aí eles reclamam também. E aí depois eles reclamam de sede. E aí eles reclamam de tudo. E a gente pensa: meu Deus, que povo de coração duro. Mas e a gente? A gente pede para que Deus abra uma porta de trabalho. E aí Deus abre. E aí a gente trabalha, está feliz, está alegre, mas depois de um ano a gente: meu Deus, que trabalho horrível. Meu Deus, que lamentável. E a gente já quer jogar fora aquilo que Deus deu para a gente. E a gente muitas vezes faz isso, né? E não é errado sentir desejo de mudar de coisas, de querer outras coisas, de mudar de trabalho. Mas a grande questão que Cristo quer mostrar para nós, que a palavra de Deus quer nos mostrar, é o coração desses homens. É mostrar o nosso coração incrédulo, que está insatisfeito constantemente, que não consegue olhar para Cristo e saber quem Ele é. Porque basta surgir uma nova barreira, a gente já não olha mais como o salmista olha, quando eleva os olhos para os montes, simplesmente só vê os montes, mas não vê o socorro que vem do Senhor. Quando a gente passa por necessidades físicas, parece que acabou o mundo, e eu sei muito bem disso. A Malu, quando eu estou doente, meu Deus, parece que é a pior dor do mundo. E muitas vezes acabo pecando ou esquecendo do cuidado e da presença do Senhor diariamente, que supre as necessidades, que cura a alma, que providencia os medicamentos ou tantas outras coisas que podem trazer alívio. Ou então, quando muitas vezes nós estamos buscando o Senhor e quando algo acontece na igreja que não é de acordo com a nossa vontade, nós já nos entristecemos e deixamos de vir para a igreja e mudamos de igreja e vamos para buscar outras coisas e parece como se a gente sempre estivesse querendo suprir algo porque não foi de acordo com o que eu quero. Não é do jeito que eu pensei. A gente sempre olha para as coisas e vê sempre as limitações humanas. E nós não estamos vendo, estamos diante constantemente do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo.
aquele que multiplicou os pães e os peixes naquele tempo e que mais uma vez estava pronto para fazer isso. Por isso que parece que verdadeiramente a incredulidade tem uma memória curta. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos estar constantemente buscando o Senhor para que Ele possa estar nos alimentando e fortalecendo a nossa fé, para que nós não venhamos a ser como o povo de Deus foi, os discípulos também foram, enquanto muitas vezes nós somos. Porque o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para crer nele, para confiar nele e para se entregar verdadeiramente a Ele. Mesmo quando as limitações, as barreiras se levantam, né? Quando no deserto não se encontra pão. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele com a paciência pastoral, ele não repreende os discípulos mais uma vez. Mas ele simplesmente pergunta: quantos pães você tem? Vamos olhar o versículo 5. Ele pergunta: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7. Essa pergunta, ela é carregada de graça. Porque Jesus poderia parar aqui e dizer assim: meu amigo, mais uma vez eu vou ter que ensinar a vocês quem eu sou. Não basta eu andar pelo mar, não basta eu curar um leproso, não basta eu ter multiplicado o pães e o peixe. Mais uma vez, você não entende que eu posso multiplicar de mais uma vez se eu quiser. Mas não, ele simplesmente pergunta: quantos pães tendes? É como se ele dissesse: traga um pouco que vocês têm e vejam o que eu posso fazer com isso. E eles trazem 7 pães. É como se o texto mostrasse mais uma vez que o pouco nas mãos de Jesus se torna suficiente. Havia uma multidão ali. E ali, 7 pães para uma multidão é muito pouco. O limitado, ele se torna pleno. E o escasso, na mão de Jesus, se torna abundante. Eu estava pensando sobre isso. E recentemente, eu e o pastor, nós tivemos uma aula de fazer pão. Né? E é difícil fazer pão. Não é fácil, não. Você joga ali a farinha, joga ali... O cara que já fez há muito tempo, menino, pareceu que era fácil. Aí eu fui inventar de fazer em casa essa semana. O pão saiu com a cascadura, não saiu tão fofinho, uma meladeira na mão. Olha, pense no trabalho. Mas ainda deu certo, graças a Deus. O paladar da Malu, da minha esposa, não é tão criterioso assim. Ela comeu e disse que estava uma delícia. Qualquer dia desse a gente traz aí para os irmãos provarem. Mas aqui Jesus, de forma maravilhosa, ele pega 7 pães, ele dá graças a Deus, e ele nem sequer joga uma farinha, uma água e um fermento, não. Ele simplesmente reparte e diz: tome, discípulos, distribuam. Esse é o poder de Deus, que não mela nem a mão, mas mostra o seu poder, de poder multiplicar matéria, algo que a gente toca, algo que a gente sabe que humanamente isso é possível, revelando sua divindade e o seu poder, revelando que ele não era somente um homem que estava ali para alimentar as pessoas, mas que ele era um Deus todo-poderoso que se compadecia das necessidades daquelas pessoas. Jesus, então, ele faz um gesto que faz da primeira multiplicação. Ele toma o pão, dá graças, parte e entrega. Esses 4 verbos revelam algo maravilhoso no reino de Deus. É como Cristo também age no meio do seu povo. Ele toma a nossa vida, ele abençoa a nossa vida e ele parte a nossa vida também, para que outros possam ser servidos e alimentados. Nos entrega para servir. O milagre não está somente não está naqueles pães, não eram pães mágicos, mas está naquele que reparte, em Cristo. A suficiência, ela não vem do recurso, não vem pelo muito que a gente pode dar, pelo muito que a gente é, mas a gente, mesmo sendo quem somos, muitas vezes incrédulos, falhos e pecadores, nós na mão do Senhor, nós somos vasos preciosos.
e podemos também abençoar aquelas pessoas. Jesus, ele não saiu com o cesto mostrando, multipliquei. Não, ele pegou aqueles homens que questionaram, onde o Senhor vai arrumar pão para toda essa gente? E disse assim, olha, é com vocês, vai lá, distribui. E eles foram e distribuíram mais uma vez. Quantas vezes nós olhamos para nós, ou então olhamos para o que temos, e achamos que é insuficiente para servir, para amar, para ter compaixão para as pessoas. Quantas vezes olhamos para a nossa fé, para nossas forças, para nossos recursos e dizemos, isso não é suficiente. Mas o Senhor continua perguntando hoje, quantos pães você tem? O pouco que colocamos nas mãos de Cristo se torna um instrumento precioso de graça para abençoar muitas vidas. E é assim que Ele age na vida da nossa igreja, na vida do seu povo. Ele pega o que é pequeno e faz transbordar. Ele pega o que é comum e torna algo que é para a glória de Deus. Ele pega o pão no deserto e faz o banquete de graça. Jesus não apenas alimenta aquelas pessoas, mas ele farta essas pessoas. Não é somente o pãozinho que a gente come e diz, eita, já tá bom, agora eu posso voltar para casa tranquilo, e chegando lá eu vou estar morto de fome, mas dá para chegar. Mas não, ele farta, ele sacia plenamente. E agora a gente vai para os últimos versículos. O verso 8 diz que eles comeram e se fartaram. A provisão de Cristo nunca é mínima. Ele não apenas resolve o problema, mas ele satisfaz plenamente. O Senhor não dá somente o que precisamos para sobreviver, mas ele também nos convida a participar dessa abundância que ele nos dá. No reino de Deus, ninguém que senta na mesa do Senhor sai dela com fome. Ele sempre nos satisfaz. Mas há algo ainda mais glorioso. Jesus não apenas alimenta as pessoas famintas, ele está revelando que a sua mesa representa um convite aberto para todos os povos para participar da comunhão do reino. Nós vamos ver agora que Cristo é aquele que nos sacia de forma plena. O versículo 8 diz assim, comeram e se fartaram, e todos os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O texto termina com a palavra simples, fartaram-se. Aqueles que estavam famintos, fracos, talvez até duvidosos, eles saem saciados, não somente com o ensino do nosso Senhor, mas também do pão, com o bucho cheio. Não há pressa em Jesus, não há economia em sua graça. Ele não distribui pão medido, ele reparte até que todos estejam satisfeitos. A compaixão de Cristo, ela nunca é de forma comedida. Ele nunca dá somente o pouco. Ele não dá somente para que a pessoa ela chegue bem ou que diga assim, eita meu Deus, pelo menos ele me deu alguma coisa. Mas ela é abundante, ela é generosa, ela é transbordante. E isso revela algo muito maior do que um milagre momentâneo. Essa fartura física aponta para aquilo que nós vamos ver quando Jesus, em outra cena, também reparte o pão, que é uma satisfação espiritual que somente Cristo pode dar. Ele não veio apenas para resolver a fome do corpo, mas também a fome dos nossos corações. Isso revela algo muito maior. Revela que cada milagre de pão nos evangelhos é uma demonstração daquilo que ele mesmo disse que era, como a gente encontra no Evangelho de João, que ele é o pão da vida. Ele é o pão que ele reparte é o símbolo da vida que ele oferece. E o pão que ele parte é o sinal da vida também que ele entrega. Cristo não apenas viu uma multidão faminta, ele viu também a nossa fome, a nossa necessidade, que é o vazio que o pecado criou. Ele não apenas sentiu compaixão, mas ele também nos dá a vida. Aquele que alimentou os famintos no deserto é o mesmo que se entregou na cruz para satisfazer
o mais profundo necessidade dos nossos corações. Ele não nos sacia, meus irmãos, apenas das nossas necessidades físicas, mas ele nos sacia com redenção. Ele nos sacia com redenção. Ele não sacia somente o estômago, mas ele também sacia o nosso espírito, a nos reconciliar-nos com Deus. Ele sacia não apenas uma necessidade momentânea, mas ele sacia a nossa necessidade eterna, pagando uma dívida que jamais poderíamos pagar. Por isso, quando nós vamos participar de algo maravilhoso essa noite, que é a ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia, não estamos apenas repetindo mais um ritual, nós estamos nos lembrando de quem é o nosso verdadeiro pão. O pão que partimos representa o corpo que ele entregou. O cálice que bebemos representa o sangue que ele derramou. E cada vez que nos aproximamos dessa mesa, Cristo nos convida a experimentar mais uma vez, novamente, essa verdade. João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A ceia é o lembrete de que a compaixão da Cristo custou sangue, e também o anúncio de que essa entrega nos satisfaz não momentaneamente, mas nos satisfaz para sempre. Hoje, ele continua a se alimentar com sua presença, com a sua palavra e a sua graça, até o dia em que estaremos sentados com ele. E como vai ser maravilhoso esse dia, meus irmãos, onde Jesus irá beber novo conosco no reino do Pai. Nós estaremos plenamente saciados do banquete eterno do reino. Então, meu irmão, minha irmã, se você veio até hoje aqui para a igreja, cansado, com fome de paz, sede de perdão, vazio de sentido, saiba que o Senhor Jesus, ele ainda continua a repartir o pão. Ele não apenas vê a sua necessidade, mas ele carrega ela. Ele não apenas supre momentaneamente com o pão que sacia o nosso corpo, mas ele satisfaz eternamente. O mesmo Cristo que alimentou aquela multidão faminta é quem está aqui para nos alimentar esta noite, com a sua palavra, com a sua presença, com a comunhão dos irmãos, com participar do sacramento precioso que ele nos deu. O mesmo Jesus que multiplicou o pão é o que multiplica diariamente a sua graça. E o mesmo Senhor que deu o pão é o que deu a si mesmo, por amor a mim, por amor a você. Então Marcos termina esse relato com a multidão alimentada e um deserto que foi transformado em uma mesa farta de pão. O verdadeiro milagre não está apenas no pão que foi multiplicado, está no coração de quem o repartiu. Jesus não apenas deu algo, mas a gente pode aprender com a revelação progressiva que ele mesmo se dá, ele mesmo se deu. E é por isso que esse texto nos convida a olhar para além do milagre, a enxergar o Salvador. O mesmo Cristo que teve compaixão da fome física, teve compaixão da nossa fome espiritual. O mesma mão que repartiu o pão no deserto foi a mão que foi pregada naquela cruz para nos dar vida, para nos dar verdadeira vida. Ele conhece a nossa necessidade mais profunda, a fome que o pecado gerou, o vazio e que nada pode nos preencher, a sede que nada pode matar. Só Ele, somente Jesus, o pão da vida, pode satisfazer a fome da nossa alma. Por isso que Jesus diz: quem vem a mim jamais terá fome. Essa é uma promessa e um convite. Talvez você tenha chegado aqui que ainda viva com essa fome. Não a fome de pão, mas a fome de paz, fome de propósito, fome de perdão. Você pode estar se alimentando de tantas coisas, mas continua vazio. Mas hoje Jesus ele
está se repartindo com você, está se revelando a você, lhe chamando para uma mesa de graça. Ele te chama hoje para você crer, para você se render, para você confiar nele como o único que pode saciar verdadeiramente a sua vida. Porque a gente pode olhar para todo mundo com suas maravilhas, mas não vamos encontrar nenhum outro pão, nenhum outro nome, nenhum outro caminho que possa nos levar verdadeiramente a Deus, senão Jesus Cristo. Mas talvez você já tenha comido desse pão, já tenha entendido que Jesus ele morreu por você, que você pertence a Ele, já conhece o Salvador, mas a correria da vida, o peso do pecado, a distração do coração fizeram você perder a doçura do partir do pão e do beber do cálice. Você ainda vem à mesa, mas o coração já não se comove, já não se quebranta. O gesto ainda é o mesmo, mas a gratidão ao Senhor parece que está distante. Você já não vê aquela beleza que você viu naquele dia que você participou a primeira vez do partir do pão e do beber do cálice. E hoje é um tempo de lembrar e de renovar desse dia. Lembrar daquilo que Cristo fez e faz por nós. De olhar para o pão e ver como Cristo se deu por nós. De olhar para o cálice e ver o sangue que foi derramado, aspergido na nossa vida. De olhar para Cristo e se alegrar novamente pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. A ceia não é apenas um memorial, mas também é um encontro conosco. É o próprio Cristo nos servindo outra vez e nos lembrando: eu continuo sendo suficiente, eu continuo sendo o pão que desceu do céu, eu continuo saciando os famintos que vêm a mim. Então, meus irmãos, que possamos nos achegar à mesa com fé, com arrependimento, com fome e sede de graça. E ao comer do pão e beber do cálice, a gente possa lembrar que Jesus, Ele é o mesmo que nos chama para a mesa hoje. É aquele que te promete um lugar nesse banquete que será eterno, onde a gente não vai mais ter fome nem sede, porque estaremos sempre saciados nele. Que o Senhor possa, pela sua palavra, reacender em nós a alegria da comunhão, a gratidão da salvação e a esperança do reencontro, até o dia em que Ele mesmo irá beber conosco o vinho novo no reino do Pai. Que o Senhor possa nos dar um momento maravilhoso agora de Santa Ceia. Convido o pastor Marcos para conduzir esse momento.